Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. E no último episódio da série Um Chamado à Inclusão, você vai acompanhar a história de 3 jovens que realizam diariamente atividades físicas e educacionais e sabem bem o que querem quando o assunto é uma futura profissão. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. O Ministério da Saúde realiza campanha de vacinação contra a poliomielite e sarampo até o dia 31 de agosto. A meta para Sergipe é imunizar cerca de 133 mil crianças. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. A série Ser Jornalista continua e hoje vamos conhecer os bastidores do universo encantador do radiojornalismo. Amanhã você vai conhecer as funções de um assessor de comunicação. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Você já pensou em participar de um intercâmbio e viajar para outro país? Hoje vamos conhecer a história de uma universitária que realizou o sonho de viver esta experiência. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Estudante de Engenharia Mecânica do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, realiza intercâmbio na Universidade de Tiradentes e faz pesquisa no sertão sergipano. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Ser jornalista é um papel que proporciona um trabalho diversificado e agora, com tanta tecnologia e com a internet, as pessoas buscam cada vez mais informações online. E é aí que entra o jornalista web, que você vai conhecer agora no último episódio da série Ser Jornalista O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Alunos do curso de jornalismo participaram de mais uma seleção para a UNIT Notícias, o nosso projeto de extensão em telejornalismo. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Durante uma semana, a Universidade de Tiradentes preparou uma programação especial para receber os alunos, calouros e veteranos em mais um período letivo. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. A 18ª edição da Escola Regional de Computação aconteceu na Universidade de Tiradentes. Temas relacionados à segurança nas eleições que estão se aproximando foram discutidos no evento. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde, está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Médico sergipano lança biografia sobre José Carlos Prates na Universidade de Tiradentes. Universidade de Tiradentes recebe mostra Circuito Universitário de Cinema. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde, está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Trabalhar no conforto de casa é o sonho de muita gente. O mercado freelancer aparece como uma nova opção para publicitários que deixam um emprego fixo e decidem trabalhar por conta própria. Hoje, você vai conhecer o papel desse profissional em mais uma reportagem da série Ser Publicitário Amanhã, você vai conhecer o publicitário que trabalha com marketing. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Alunos da pós-graduação em Nutrição Clínica da UNIT elaboram cardápio utilizando alimentos fitoterápicos. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. O escritor Marcelo Ribeiro lançou mais um livro da sua coleção literária. E dessa vez o artista plástico sergipano José Fernandes foi sua inspiração. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda. No terceiro episódio da série de reportagens Um Chamado à Inclusão, você vai ver como o mercado de trabalho insere pessoas com síndrome de Down. E no quarto episódio da série Um Chamado à Inclusão, você vai conhecer uma associação que atua no estado de Sergipe e contribui para o desenvolvimento do cidadão com a síndrome de Down. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. O projeto Mentoria da Universidade de Tiradentes realizou mais um programa de apoio pedagógico e integração de calouros com os alunos que estão ingressando na UNIT. UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. O mês de junho é especial para Sergipe.
Muito forró, comidas típicas e comemoração aos santos juninos. Essa tradição tão nossa é sempre renovada a cada ano. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. O Rio São Francisco é um dos mais importantes da América do Sul. O Velho Chico passa por 5 estados brasileiros e 521 municípios, em mais de 2.800 quilômetros. 5 usinas foram construídas ao longo do seu curso para a geração de energia. A série Rota do Cangaço apresenta hoje a usina hidrelétrica de Xingó, uma das mais importantes do país. Uma obra gigantesca que traduz o espírito de cooperação entre o homem e a natureza. Amanhã, a série Rota do Cangaço traz um roteiro turístico imperdível. Cultura, gastronomia, história e uma natureza exuberante no município alagoano de Piranhas. UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã. Olá, boa tarde. Está no ar mais uma edição do UNIT Notícias. Começa mais um semestre e a Universidade Tiradentes prepara os professores com a realização da jornada pedagógica. O UNIT Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.